Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar todos com a graça e a bendita paz do Senhor, a quem seja a honra para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e vamos ler o versículo 37, também até o versículo 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e vamos ler do versículo 37 a 47, a palavra de Deus diz o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou em tradução literal, que faremos, homens, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu esse testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, a bendita palavra. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus bendito, nós somos muito gratos pela oportunidade que temos nessa manhã de estar na Tua presença. E hoje, nós, mais uma vez, como Teu povo, rogamos que o Teu Espírito, que inspirou esse livro, que Ele nos ajude na correta interpretação do livro e na correta aplicação dele. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra, que é santa, viva, perfeita, profunda. Fala aos nossos corações nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um país que, segundo as estatísticas do IBGE, é um país marcado por uma população evangélica muito grande. Já chegamos e beiramos a mais de 30% da população em nossa nação. Eu estou considerando todos aqueles que se dizem evangélicos. Mas há uma pergunta importante que nós temos que refletir e fazer nessa manhã. Qual a resposta que o verdadeiro evangelho tem produzido na vida das pessoas? A verdadeira mensagem do evangelho, ela é muito impactante na vida daqueles que recebem-na. O evangelho, ele produz mudanças, ele produz um efeito. Ou seja, o que é que tem acontecido de fato na vida daquelas pessoas que têm ouvido o evangelho? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer nessa manhã, à medida que vamos nos preparando para meditar nesse texto nessa manhã. Será que realmente você foi alcançado pelo evangelho? Essa é uma pergunta importante. Que tipo de mudanças profundas ocorreram na sua vida e têm ocorrido depois que você ouviu a mensagem do evangelho? Essa é uma reflexão que nós temos que pensar também. E esse texto que nós lemos em Atos 2, 37 a 47, mostra exatamente a profunda reação daqueles que foram alcançados pelo evangelho. O que é que a obra do Espírito Santo faz na vida dos pecadores? Isso é muito importante para nós, é isso que nós vamos analisar, exatamente isso. Observe que o texto tem essa pergunta. O versículo 37 está exatamente após o maravilhoso sermão de Pedro ali em Pentecostes. E após aquele sermão maravilhoso, essa é a pergunta do versículo 37, que faremos, irmãos?
Aqueles ouvintes, eles são profundamente impactados, ou seja, e agora? O que é que a gente faz? Como é que a gente vive? Há um profundo impacto aqui, que nós vamos analisar. Mas antes de analisar Atos 2, 37 a 47, vamos nos lembrar do contexto onde esse texto está inserido. Esse texto está inserido no livro de Atos, que sempre foi atribuído na história da igreja a Lucas, um companheiro de Paulo, um convertido de segunda geração, que compôs primeiro o Evangelho de Lucas e depois o segundo tomo, que é essa narrativa do livro de Atos. Ele escreve para um homem chamado Teófilo, que nós não sabemos quem era, possivelmente uma pessoa ilustre, talvez um homem ilustre que havia se convertido ao cristianismo. E ele então faz uma acurada investigação, primeiro narrando em Lucas a chegada de Jesus, cumprindo as profecias messiânicas, mas também trazendo salvação aos gentios. E ele então vai mostrar no Evangelho exatamente isso, a morte, a ressurreição de Jesus, e vai concentrar-se agora no livro de Atos em mostrar como Jesus Cristo cumpre aquela promessa, sobe aos céus e envia a promessa do Espírito Santo, que vai ocorrer exatamente aqui no capítulo 2, a vinda do Espírito, Pentecostes ocorre. E o livro de Atos vai mostrar como o Evangelho então sai dali, de Jerusalém, e chega até exatamente o coração do mundo gentílico, Roma. É ali que termina o Evangelho, Paulo estando ali na cidade de Roma. Então o contexto do livro é exatamente isso, é mostrando a chegada do Espírito, Pentecostes como sendo um evento inaugurador na história da redenção. Pentecostes, como Pedro vai explicar aqui no capítulo 2, mostra a chegada dos últimos dias. Jesus e a vinda do Espírito atestam que nós já estamos nos últimos dias. Então, essa é a característica dos nossos tempos. Nós já estamos vivendo desde a vinda de Jesus e do Espírito nos últimos dias, que vai, obviamente, se concretizar com a segunda vinda de Cristo. E essa vinda do Espírito mostra exatamente o poder do Espírito que ia se difundir sobre as nações. E há dois textos que são chaves para você entender o livro de Atos. O primeiro é Atos 1:8, quando Jesus faz aquela promessa gloriosa, quando ele diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o capítulo 1, versículo 8, literalmente é o esboço estrutural do livro. Nós vamos ver no capítulo 2 o Espírito descendo ali em Jerusalém. No capítulo 10, nós vamos ver o Espírito descendo ali entre os prosélitos gentios. No capítulo 8, nós vamos ver o Espírito descendo em Samaria. E no capítulo 19, nós vamos ver o Espírito descendo já nos confins da terra, já na Europa. Então, nós vamos ter esse avanço da igreja mediante a obra do Espírito. Talvez o nome melhor do livro seja, de fato, os Atos do Espírito Santo, trazendo glória ao nome de Cristo através dos apóstolos, especialmente dois, que serão, obviamente, Pedro e Paulo. Então, o capítulo 1:8 é muito importante. Outro capítulo importante é o 9:15, que é exatamente a conversão de Paulo, onde Jesus diz que vai usar Paulo para cumprir essa missão de levar o evangelho aos gentios, aos confins da terra. E é por isso que o livro de Atos, aos poucos, vai esquecendo, de alguma forma, dos demais apóstolos e vai se concentrando no ministério do apóstolo Paulo até a culminação lá em Roma. Então, esse livro foi possivelmente escrito na década de 60, 62, porque, segundo nós temos as evidências, Paulo depois foi liberto dessa prisão. Depois ele é preso novamente. Então nós temos exatamente esse momento onde o livro termina com Paulo ali em Roma, pregando ainda, tendo alguma liberdade para pregar o Evangelho. Agora vamos olhar o contexto imediato do texto. O capítulo 2, portanto, mostra a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo então desce de forma gloriosa, cumprindo aquela profecia que estava lá em Jeremias. Tanto lá em Jeremias 31, Deus havia prometido a vinda do Espírito e a instauração da nova aliança, como o próprio Jesus havia prometido também, ele enviaria o Espírito. E Pedro, então, aqui no capítulo 2, começa a explicar o que foi Pentecostes. E nessa explicação do que foi Pentecostes, Pedro vai usar alguns textos bíblicos, textos maravilhosos.
Observe que Pedro, no versículo 14, ele começa então a explicar. Primeiro ele vai usar o texto de Joel, no capítulo 2, versículo 17, aquilo que está acontecendo é o que foi profetizado por Joel, é os últimos dias. Os últimos dias começou. E agora o Espírito desceria de forma poderosa, onde aquelas antigas distinções entre reis, sumos sacerdotes, profetas, seriam agora abolidas em Cristo. Deus estava chamando um novo povo, um povo da nova aliança, onde o Espírito estaria sobre todos. Quando o Espírito salva, ele então habita no coração desse pecador. Outro texto que ele vai usar, Pedro, no capítulo 2, versículo 25 a 28, é o Salmo 16, para mostrar que Jesus, aquele que eles mataram, havia ressuscitado. Ele era Senhor absoluto. Jesus ressuscitou, ele estava vivo. Eles eram testemunhas disso. E o outro texto fundamental aí, para explicar Pentecostes, está no capítulo 2, versículo 34, que é o Salmo 110, quando Pedro ali pregando para aqueles judeus disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E seja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que é Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E aqui o Salmo 110 é maravilhoso, porque mostra, é uma promessa, o próprio Jesus havia aplicado esse salmo para ele mesmo, onde, no momento que Jesus morresse, ressuscitasse, sentasse à direita de Deus, ele enviaria o Espírito. E a função do Espírito seria exatamente subjugar o coração dos pecadores a Cristo. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Pentecostes era a promessa do Salmo 110 sendo cumprida. Então Pedro vai explicar exatamente isso, e ele termina o seu sermão, e é o primeiro sermão da nova aliança, e que sermão glorioso, nós vemos exposição, exortação, e ele então termina esse sermão com essa palavra no versículo 36, esteja certa a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é Senhor, ele é o Messias, é o Cristo. Um sermão pregado no poder do Espírito. Aqui, ele já está cumprindo aquela promessa de ser testemunha, ele está testemunhando ali em Jerusalém, no poder do Espírito. E agora nós temos o texto que nós lemos, que nós vamos analisar, o versículo 37, que é a resposta daqueles que ouviram o sermão. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então, durante a pregação de Pedro, algo aconteceu, o Espírito impactou o coração daqueles ouvintes. E eles então fazem essa pergunta, o que é que nós vamos fazer então? O que é que nós faremos? Essa é a pergunta que eles fazem. Agora vamos analisar o texto, olhe comigo por favor. Na língua grega esse texto ele é formado literalmente de duas grandes partes. O primeiro vai do versículo 37 até o versículo 40. É uma só sentença na língua grega, literalmente. E a segunda parte do texto começa no versículo 41, onde existe uma partícula que significa por um lado, e logo em seguida nós temos o outro lado, ou seja, o i, no versículo 42, 43, 44, por um lado, que vai mostrar o resultado, obviamente, por um lado muitos aceitaram a palavra de Deus, e por outro, eles perseveravam, cada alma havia temor, todos os que creram estavam juntos, tanto o versículo 42, 43, 44, na língua grega, literalmente todos começam com o i, ou seja, por outro lado. Então, diferente do que ocorre na sua tradução, eu sei que os nossos tradutores dividem o versículo 41 com o versículo 42, é isso que eu estou explicando a vocês. Mas, na verdade, na língua grega, o 41 e o 42 estão formando um único pensamento. Então, essa divisão não foi aí feliz. Então, são essas duas partes, literalmente, que existem o texto. E aqui nós vamos, então, para estruturar. O texto, então, tem três movimentos muito claros. Primeiro, no versículo 37, nós temos a reação dos ouvintes. Pedro pregou e nós temos a reação. Do versículo 38 a 40, nós temos a instrução, onde Pedro vai exortar, instruir os ouvintes, para que eles se arrependam, sejam batizados, para que eles se salvem dessa geração perversa. E, por último,
Começando com 41 ao 47, nós temos o resultado, ou seja, o resultado da pregação, que é exatamente a conversão de quase 3.000 pessoas. E como é que essas 3.000 pessoas, então, começaram a viver? Então, a estrutura do texto é bastante simples. Então, qual a ideia central aqui do texto, a tese, o argumento, que será também o tema do sermão nessa manhã? Bom, esse texto nos ensina sobre a resposta à pregação do Evangelho quando acompanhada da obra do Espírito Santo nos corações. Essa é a ideia central, a resposta à pregação do Evangelho quando acompanhada da obra do Espírito Santo nos corações. O que acontece quando o Espírito Santo, através da pregação da palavra, transforma um pecador? Essa é a ideia. E aqui nós temos, como eu expliquei, 3 ideias, literalmente. Primeiro, a reação, versículo 37, a convicção e a pergunta que eles vão fazer. Segundo, a instrução, no versículo 38 a 40, onde Pedro exorta e instrui os ouvintes. E por último, o resultado, essa conversão que é acompanhada de batismo e uma descrição de como é que aqueles primeiros convertidos viviam. Exatamente é isso que nós temos aqui. Então agora nós vamos nos concentrar verso por verso, a partir do versículo 37, a reação, a convicção e pergunta. Eu sei que na vida cristã nós ouvimos muitos sermões, muitas pregações, isso é normal. Talvez você nem lembre a quantidade de sermões que você ouviu. Mas existe aquele sermão que você nunca esquece. Aquele sermão que marcou a sua vida. Aquele sermão onde Deus usou para tocar no seu coração, para fazer alguma coisa, para produzir uma regeneração, uma nova vida. Você estava cego, de repente você então começa a enxergar as verdades do Evangelho. É exatamente isso que acontece aqui, e isso é fruto da obra do Espírito, é no poder do Espírito. Pedro está agora testemunhando o nome de Cristo, como ele mesmo disse, no poder do Espírito. E o texto então nos diz que eles, ao ouvirem o sermão, veja a frase, compungiu-se-lhes o coração. Essa frase compungiu-se, literalmente essa palavra grega, compungir-se é ser transpassado, ser esfaqueado, ser picado. Literalmente é uma expressão que significa uma dor aguda, sentida no coração, trazendo convicção, remorso. É uma angústia, é perturbado, ou seja, o coração deles foi penetrado. Eles ficaram angustiados. É a obra que o Espírito Santo faz. E é por isso que um autor chamado John Flavel disse que quando a pregação da palavra é acompanhada da chamada do Espírito, daquilo que nós chamamos a vocação eficaz, a voz dentro da voz, o Espírito Santo vai produzir exatamente isso. O coração do pecador, ele é perfurado pela obra, pela voz do Espírito. Quando você está pregando para alguém que é descrente, literalmente você está falando com as paredes. Às vezes os pais e as mães dizem isso, eu estou falando com meu filho, parece que eu estou falando com as paredes, eles não escutam, pastor. Então quando você está pregando o Evangelho, falando de Cristo para um pecador, você literalmente está falando para as paredes. Por quê? Porque ele está cego, ele não enxerga. A Bíblia diz que nós nascemos mortos. Paulo diz em Efésios, o morto não tem vida, não enxerga, não vê. Você pode usar os melhores argumentos possíveis. Mas se a pregação do Evangelho, se a evangelização que você for fazer a alguém, for acompanhada da obra do Espírito, vai acontecer exatamente isso. O Espírito Santo é como uma furadeira poderosa, uma broca que quebra o coração do homem, que perfura o coração, e ele então vai fazer a pergunta, o que é que eu faço agora? Como é que eu vou viver? Eles haviam crido que Jesus era o Senhor e Cristo, esse é o ponto, eles creram nisso, eles creram. Eles haviam de fato crido nessas verdades profundas. E é por isso que eles indagam o que é que, a tradução do texto grego literalmente é, o que é que faremos, homens e irmãos? Obviamente o nosso tradutor traduz apenas o que faremos, irmãos. Não traduz a ideia de homens, mas literalmente ele está dirigindo aos apóstolos. E agora, irmãos, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Essa é uma pergunta que é fruto da obra do Espírito.
É a pergunta que Paulo fez. Ele conta lá no capítulo 22, há 3 narrativas da conversão de Paulo. E lá no capítulo 22, Paulo diz que quando Jesus aparece a ele, ele faz essa pergunta: o que é que eu faço, Senhor? O que é que eu faço agora? Como é que eu vou viver agora? Tudo que eu acreditava estava errado. Eu estava cego e agora estou enxergando. E é dentro desse contexto que nós temos, a partir do versículo 38, a instrução de Pedro. Veja o que Pedro diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Aqui nós temos uma exortação maravilhosa. Pedro vai trazer uma série de instruções. A primeira é, e aqui ele começa com a exortação, na língua grega está em forma imperativa: arrependei-vos. E o que é o arrependimento? Bom, a palavra grega metanoê, literalmente é a ideia de uma mudança de vida, estilo, como resultado de uma completa transformação de pensamento e atitude em relação ao pecado e à justiça. É uma transformação que envolve todas as áreas da sua vida. A sua forma de pensar, a sua forma de ser, a sua forma de se vestir, a sua forma de raciocinar. É uma mudança que envolve todas as áreas. E é isso que Pedro está dizendo: arrependa-se. E essa mensagem de arrependimento, à luz no Novo Testamento, deve ser vista à luz da chegada do reino. É assim que João Batista começa, e que Jesus também: arrependei-vos, o reino está próximo. A mensagem da igreja é que o reino está próximo, porque o rei chegou. Mas agora em Atos, essa mensagem, essa proclamação está profundamente associada à morte, à ressurreição e à ascensão de Jesus, que trazem agora a realização dessas expectativas escatológicas do reino para Israel e para as nações. É o arrependimento, a mudança de vida. Pedro diz assim: vocês agora precisam se arrepender de tudo o que vocês fizeram. E o que é que eles fizeram? Bom, uma das coisas que muitos talvez tivessem feito dessa multidão era rejeitado a Cristo quando ele foi morto. Obviamente, em Pentecostes existia uma grande multidão de judeus que vinham de vários países para essa festa. Judeus que viviam na dispersão, mas é bem possível que alguns deles estivessem entre aqueles que escolheram, talvez, Barrabás. E a mensagem é muito clara: se arrependam. E o que é essa obra do arrependimento? Quem é que produz essa obra de arrependimento? Bom, essa obra de arrependimento é uma obra feita por Deus. Nós nunca devemos imaginar o arrependimento como sendo uma obra que nasce no próprio coração do homem. E as Escrituras mostram isso. Por exemplo, em Atos, no capítulo 5, no versículo 31, diz exatamente isso: Deus, porém, com a sua destra, exaltou a príncipe Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. É Deus que concede arrependimento. Outro texto também importante, veja comigo, Atos 11, versículo 18, onde a palavra de Deus diz exatamente isso. E ouvindo, quando o Espírito ali desce entre aqueles prosélitos gentios, no capítulo, na casa daquele centurião Cornélio, onde havia também gentios, haviam gentios ali, e eram gentios em sua maioria, diz assim: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus o quê? Concedido o arrependimento para a vida. Então nós temos que pensar na obra da salvação não de uma forma sinergística, onde Deus faz uma parte e o homem faz outra. O homem está morto, o morto não faz absolutamente nada. A obra da salvação é uma obra onde o Espírito dá vida, e Deus então concede a esse pecador fé e arrependimento. Paulo diz isso em Efésios 2, 28. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Nem a fé verdadeira, a fé salvadora nós não temos. Mas quando o Espírito regenera um pecador, ele concede arrependimento e vida. Então, em certo sentido, o arrependimento é algo que Deus concede aos pecadores de acordo com os seus propósitos. É uma doutrina gloriosa que nós chamamos a doutrina da eleição, da predestinação. Deus concede o arrependimento a quem quer. Existiam vários judeus. Deus vai buscar Paulo.
Por quê? O que é que Paulo tinha de diferente de outros que perseguiam a Cristo? Nada. E ele, inclusive, vai reconhecer isso. Deus havia escolhido. O arrependimento, em certo sentido, é uma obra de Deus, mas em outro sentido, ele é responsivo. O homem, então, responde. É por isso que a igreja convoca os pecadores ao arrependimento. E é por isso que Pedro está fazendo isso. Arrependei-vos, é uma resposta humana, conforme a responsabilidade de cada um. E nós somos ordenados a fazer, a pregar, a conclamar os pecadores. Se arrependam! Mas essa obra de arrependimento, quem vai fazer é o próprio Espírito. Então, a primeira coisa que Pedro diz assim, vocês precisam se arrepender. A segunda coisa que ele diz, vocês precisam, e aqui mais uma vez está numa forma imperativa, sejam batizados, cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. E aqui expressa o lado positivo do arrependimento. Era preciso uma nova identificação pactual com Cristo, com o Messias. Isso era muito importante, e isso, você imagine que para os judeus a ideia do batismo, essa ideia de lavar-se, os judeus já faziam isso, sobretudo com os prosélitos, com aqueles gentios, eles tinham vários ritos de purificações. Então os judeus imaginavam que aqueles que eram gentios, que quisessem se tornar judeus, eles então precisavam de algum rito de purificação. Mas aqui Pedro está pregando para os próprios judeus. Vocês precisam de purificação. João Batista já havia sido o precursor disso. João Batista já havia pregado dizendo que nem todo de Israel era de fato participante do povo de Deus. Que agora, para fazer parte do povo de Deus, era preciso crer no Messias. Então João Batista já vem como precursor disso, e agora Jesus vem, ele morre, ressuscita, e aí começa, obviamente, essa obra gloriosa da nova aliança, da fé no Messias, e essa fé então é selada com esse batismo. Portanto, há semelhanças e diferenças entre o batismo de João e o batismo em nome de Jesus. Nós temos que entender isso, existe uma diferença. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, que o batismo de João é a mesma coisa do batismo cristão, mas não é. Obviamente, ambos têm a ver com a ideia do arrependimento, mas o batismo agora tem a ver, na nova aliança, com esse selo pactual da nova aliança. E Pedro, então, vai explicar isso, que deve ser aplicado não apenas para os pais, mas também para os filhos. A oferta do perdão está ligada ao arrependimento, e esse arrependimento, ele é mostrado através desse selo pactual, de que alguém faz parte da igreja de Cristo. Então, é uma marca pactual tanto de iniciação, associada com o compromisso a Cristo, mas também esse rito que garante as bênçãos pactuais daqueles que fazem parte da igreja. É isso que Pedro diz. Sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. O batismo, obviamente, tem a ver com essa profunda obra que Deus faz no coração do pecador. Agora você se arrepende, você faz parte da igreja visível de Cristo. E isso é muito importante. Lá em Atos, Paulo vai explicar essa distinção, Atos 19, entre o batismo de João e o batismo cristão. Vamos dar uma olhada rápida em Atos 19, versículo 1 em diante. Ele diz assim, aconteceu que estando Apolo, Atos 19, em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizados? Responderam, no batismo de João. E aí Paulo vai explicar. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Era um batismo que apontava para Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Paulo, então, os batiza agora dentro do batismo cristão, que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus havia ensinado. Que é uma marca que tem a ver com um selo pactual de alguém que faz parte da igreja visível de Cristo. E ele conclui no versículo 38 dizendo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom
Esse presente, a palavra dom, literalmente é o próprio Espírito Santo que Deus está dando ao seu povo na nova aliança. Deus havia prometido isso, lá em Jeremias 31 a 34, que a nova aliança seria marcada com a obra do Espírito Santo nos corações, onde Deus então não lembraria dos seus pecados. Deus ia resolver o problema fundamental, que era o problema da culpa. O autor dos Hebreus explica muito isso. Então, diariamente, aqueles sacrifícios no templo mostravam e relembravam a sua culpa. Mas agora, na nova aliança, mediante o Espírito, quando Jesus ressuscita e o Espírito então salva um pecador, ele aplica todos os benefícios da obra de Cristo e um desses benefícios é a justificação. O pecador então é perdoado. O seu pecado é remido, e essa palavra remir, literalmente, que Lucas usa aqui, tem a ver com a ideia de um cancelamento de dívida. Deus então cancela a dívida desse pecador e ele recebe a presença do Espírito. Esse é o maior presente que Deus dá a um pecador, meus irmãos. O maior presente que Deus dá a um pecador é o próprio Espírito que habita nele. É isso que Jesus diz lá em João. Eu vou enviar o Espírito. Ele estará em vocês. A própria presença de Deus habitaria no coração do seu povo. Esse é o aspecto da nova aliança. Arrependimento, batismo e esse selo glorioso do Espírito. Mas para quem era essa promessa de arrependimento, de batismo e esse selo pactual da nova aliança? Versículo 39 ele explica, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Veja que promessa maravilhosa, é uma promessa que tem um alcance muito grande. A expressão por vós e por vossos filhos, ela tem uma implicação que aquela promessa dessa nova aliança não era apenas para eles, mas também para os filhos. E qual o significado de filhos aqui? Bom, a palavra teknon, na língua grega, pode significar a ideia de descendência imediata de alguém, sem referência ao sexo, ou seja, os descendentes, mas também, muitas vezes, tem a ideia de criança mesmo, de prole. Nós vemos esses dois usos em Atos. Por exemplo, em Atos 13:33, diz assim, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aqui Paulo usa a palavra, obviamente é Lucas que está escrevendo, no sentido de descendência. Então algumas vezes essa ideia de filhos tem a ver com a ideia de descendência. Mas em outras vezes, como em Atos 21:5, diz o seguinte, passado aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos, é a mesma palavra em Atos 21:5, ou seja, filhos agora se referindo a crianças menores. Portanto, o que nós temos que entender é que agora na nova aliança, essa promessa e esse selo pactual do Espírito é para eles e para os descendentes. E isso nos ajuda a entender algo que vai ocorrer no livro de Atos, que são o batismo de casas inteiras. Os autores do Novo Testamento fazem questão de mostrar que aquela promessa pactual não é apenas para você, mas também para os seus filhos. Ou seja, a salvação é individual. Deus salva um pecador. Mas as promessas pactuais é para ele, para a sua casa, para a sua família. Como era na antiga aliança. Da mesma forma que eles eram circuncidados, os pais, os filhos, os homens também eram circuncidados. Eles tinham compreensão do pacto, do que era servir a Deus? Não. Mas Paulo vai dizer em Romanos 4 que era o selo da justiça da fé. Era um selo que apontava isso. E aquelas crianças iam crescendo, entendendo que faziam parte do povo de Deus. E é por isso que a igreja cristã, sempre ao longo da história, compreendeu a importância do batismo infantil. Vamos ver alguns textos que mostram exatamente esses batismos das casas inteiras. Isso era muito importante naquele conceito de casas domésticas no mundo antigo. Por exemplo, em Atos, no capítulo 11, no versículo 14, onde a palavra de Deus diz o seguinte, Atos 11, 14,
quando Pedro então vai falar daquela experiência na casa de Cornélio, ele diz o seguinte: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvos tu e toda a tua casa. Tu e toda a tua casa. Veja também Atos 16, no versículo 15. Atos 16, versículo 15. É o exemplo de Lídia, que é uma mulher que é convertida, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então aqui nós vemos o caso de Lídia. Ela creu. Em nenhum momento está falando de como aqueles da sua casa se converteram. Está mostrando essa ideia que está aqui em Atos capítulo 2, dessa promessa pactual para a família. E se você for também para o versículo 31 a 34, a conversão do carcereiro, um outro exemplo também, Atos 16, 31 a 34, diz o seguinte: respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Veja que coisa interessante. Vemos isso também em Atos 18, 18. Atos 18, 18. 18, 8, aliás. Que diz o seguinte: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Essa promessa pactual. Isso nos ajuda a entender um outro texto importante que eu convido você a ler comigo, é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14 e 15. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14 e 15, onde Paulo vai fazer uma distinção do batismo individual, ou seja, quando alguém já é adulto, do batismo da casa, que envolve a família, no aspecto pactual, que diz o seguinte: dou graças a Deus, 1 Coríntios 1,14, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Está falando de pessoas, homens, adultos, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Observe que Paulo faz uma clara distinção entre o batismo que ele fez de pessoas que às vezes se convertem e vêm para a igreja e são batizadas, mas daqueles que se convertem e vêm com a sua família. E, obviamente, nesse caso, aqueles filhos que estão ainda debaixo da jurisdição dos pais devem receber essa marca pactual. Voltando lá para o texto de Atos, nós entendemos que essa promessa pactual, ela era para eles, para os filhos, para aqueles que ainda estavam longe aqui, que nesse primeiro sermão de Pedro, possivelmente ele estava pensando ainda nos próprios judeus. Mais à frente, no capítulo 10 e 11, ele vai compreender que os gentios também estavam nessa promessa. Mas ele vai resumir mais uma vez nessa frase: isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro sabe que é Deus quem chama pecadores e lhes concede o arrependimento. Essa era uma promessa gloriosa. E ele então conclui, no versículo 40, essa sessão, dizendo com muitas outras palavras. Significa que Lucas está dizendo que fez apenas um resumo do sermão, ou seja, Pedro disse muitas outras coisas, que ele obviamente é seletivo, não narrou aqui. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava, dizendo: salvai-vos desta geração corrupta. Ou seja, era preciso compreender, era preciso que eles compreendessem que aquela geração no qual eles viviam, que haviam matado o Senhor Jesus, que haviam renegado o Senhor Jesus, eles precisavam de alguma forma se apartar, se separar. Salvai-vos, tenham cuidado. Há uma geração que é corrupta, que vive sem Deus, que não tem prazer em Deus, que não serve a Cristo. Uma geração cujo Cristo não é o Senhor. Então salvem-se, se apartem dessa geração corrupta. E essa exortação também vale para nós. E para cada época nós temos que nos apartar de uma geração corrupta. Esse foi o sermão e as instruções que Pedro dá
aqueles primeiros ouvintes. E qual foi o resultado disso? Vamos dar uma olhada no resultado. Versículo 41 começa: por um lado, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que sermão poderoso, hein? 3.000 convertidos naquele sermão. 3.000 novos crentes, novos bebês e muito trabalho. Com certeza. Eles eram 12 apóstolos, começaram com uma comunidade de 120 pessoas e em um dia, em uma pregação, 3.000 pessoas são convertidas. Que coisa abençoada. Só o Espírito Santo, meus irmãos, pode fazer uma obra desse tamanho, dessa envergadura, convertendo 3.000 pessoas em um sermão. E foi exatamente isso que aconteceu. Houve um crescimento de 120 para 3.000. Observe como aquela igreja ficou pequena. 3.000 pessoas convertidas. E eu fico lembrando o pensamento dos apóstolos de alegria, 3.000 novos convertidos, mas também um pensamento, meu Deus, 3.000 novas pessoas para cuidar. As pessoas dizem: pastor, que bom que as pessoas estão se convertendo, que a igreja está crescendo, e a gente tem aquela alegria, diz assim, mas todos aqueles que vêm têm muitos problemas que precisam serem tratados. E nós vamos ver exatamente isso na igreja apostólica. Vamos ver Ananias e Safira. Vamos ver aquele Simão que se batizou e não era crente. Ou seja, eles vão enfrentar os problemas. Mas com certeza aqui foi um dia de grandes bênçãos. Então, por um lado, houve essa grande conversão aí, 3.000 pessoas. Se você imaginar que Jerusalém tivesse 100.000 pessoas, segundo alguns estudiosos, seria 10% da população. Obviamente, nós temos que lembrar que aqui muitos judeus estavam vindo, então muitos eram helenistas, talvez não morassem de fato em Jerusalém. Mas foi uma grande conversão, uma grande conversão. É isso que nós almejamos, né? Ver a igreja sendo alcançada, ver a obra do Espírito expandindo aqui em Feira de Santana. Todo crente verdadeiro almeja isso, contribui, ora para isso, para que um dia a gente dissesse: isso aqui não comporta mais. Nós precisamos agora pensar em estratégia e outras coisas. Isso é maravilhoso, irmãos. É a pregação do Evangelho. E como é que viviam? Bom, por um lado houve essa conversão. E logo em seguida, a partir do versículo 42, 43 e 44, com 3 is na língua grega, Pedro vai mostrar os 3 por outros lados. O que é que acontece com esse povo, com esses 3.000? Como é que eles vivem? Como é que eles vivem? Observe que o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, continuamente eles estão no ensino dos apóstolos. Aqui nós vemos os aspectos centrais da igreja de Jerusalém. O que é que o Espírito Santo faz quando ele salva um pecador? Ele cria nesse pecador o desejo da palavra. É isso que o Espírito Santo faz num pecador. Aquele pecador, ele quer continuamente aprender a palavra. A primeira coisa que você vê em alguém que é convertido, ele quer conhecer. É como se um mundo novo abrisse. Você descobre que você não sabia de nada, que o tempo da sua vida foi perdido com tolices. E você agora então quer aprender. E eles então perseveravam. Essa ideia de continuamente, diariamente, eles estão ali na doutrina, eles querem crescer. Eles querem ir para a palavra. É lamentável como a igreja cristã hoje ela foi criando entidades para-eclesiásticas e os crentes eles deixaram de viver na palavra. Então, para os homens é preciso criar um evento emocional para que você aprenda a ser homem. E as mulheres então têm que ter um evento também para que você aprenda a ser mulher. Então nós vamos criando uma série de coisas, mas a igreja apostólica, eles tinham a palavra, e eles então viviam na palavra, porque ela é suficiente, irmãos. O Espírito produz esse desejo de conhecer a palavra. E outra coisa, na comunhão, na koinonia, eles viviam em comunhão.
Eles entendem que eles precisam de um corpo, e a ideia de comunhão tem a ver exatamente com essa ideia de mutualidade. E a palavra aparece muitas vezes no Novo Testamento nesse sentido de você dar alguma coisa, como, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 8. A comunhão não é você estar em um lugar para receber alguma coisa, ou você pensar, bom, eu fui naquela igreja, ninguém falou comigo, não tem comunhão. Mas esse não é o conceito de comunhão. A comunhão é quando o Espírito salva você, então você está em um corpo de pessoas e você diz assim, como eu posso servir, como eu posso contribuir com meus talentos, com meus recursos, para o bem dessas pessoas, para a glória do Rei. Eles estavam ali em comunhão. Eles também permaneciam no partir do pão e nas orações. Há uma dúvida se esse partir do pão se refere à ceia do Senhor e às orações, ou os elementos de fato de comunhão. Com certeza no versículo 46, a ideia de partir o pão de casa em casa implica a ideia dessa comunhão. Mas alguns entendem que aqui o partir do pão é possível que esteja se referindo à ceia do Senhor, ou seja, eles permaneciam ali no culto a Deus, participando do sacramento, da oração. Veja esse elemento importante, eles perseveravam ali em oração, eles estão em oração. Aqui é os elementos vitais de uma obra que o Espírito Santo faz na vida de uma igreja. É uma igreja que ama a palavra, é uma igreja que os membros amam a comunhão, é uma igreja onde as pessoas querem estar juntas, partilhando, orando, buscando, cheio de devoção no coração. E em cada alma havia temor. Temor a Deus, eles tinham um profundo temor, uma profunda reverência por Deus, pelo seu Senhor Jesus Cristo. E havia sinais e prodígios feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles então compartilhavam as necessidades dos santos. Não é que eles venderam tudo e transformaram em uma espécie de comunismo cristão. Nada disso. Porque o versículo logo seguinte, versículo 46, diz que eles partiam o pão de casa em casa. Então eles obviamente não venderam as suas casas. Temos também um exemplo mais à frente de Ananias e Safira, quando eles tentam enganar os apóstolos, e Pedro diz assim, olha, se você tivesse ficado com valor, seria seu. A Bíblia não ensina isso. Mas a ideia de vendia é a ideia da generosidade. Eles realmente eram uma comunidade generosa. Eles partilhavam das necessidades dos santos. E é por isso que eles vendiam as propriedades, os bens, distribuindo o produto em todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não existia assistência social. Não existia Bolsa Família. Muitos desses crentes, por crerem em Jesus Cristo, possivelmente estavam fora daquela ajuda que os judeus davam. Lá em Jerusalém existia uma espécie de assistência social, mas agora, como cristãos, eles estariam fora. Então a igreja vai cuidar. Eles vão se cuidar mutuamente. Eles louvam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E aqui nós vemos a evangelização. Eles estão louvando a Deus, eles estão cultuando, adorando, e eles estão contando com a simpatia do povo. É interessante, como com a simpatia do povo? Porque eles estão vivendo uma vida diferente. Eles não apenas estão crescendo na palavra, se instruindo na palavra, mas eles têm uma vida diferente, e as pessoas então veem essa diferença. O verdadeiro evangelho, irmãos, ele é contagiante. As pessoas veem essa diferença. E o texto então diz, enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, Deus mesmo, de forma soberana, ia salvando e fazendo crescer aquela comunidade. Aqui nós vemos uma comunidade onde o Espírito Santo reina. Uma comunidade, uma igreja onde o Espírito reina, os crentes se relacionam com a palavra. Eles amam as Escrituras. Eles amam sermões. Eles amam o ensino, eles amam a meditação diária na palavra, eles querem crescer nas Escrituras. Uma comunidade onde o Espírito reina, os crentes se relacionam uns com os outros em amor, em coinonia. Uma comunidade onde o Espírito reina, os crentes se relacionam com Deus, adorando, buscando, vivendo em oração, vivendo na dependência do Espírito.
Uma comunidade onde o Espírito Santo reina, os crentes se relacionam com o mundo, evangelizando, impactando, falando de Cristo, vivendo o Evangelho no seu dia a dia. E Deus vai fazendo a sua obra, de fazer com que a igreja cresça e com que a igreja avance para a glória do seu nome. Esse é o poderoso resultado da obra do Espírito pela palavra. Em um seminário britânico chamado Glass Window, foi publicada a seguinte carta. Parece que os pastores consideram seus sermões muito importantes e dedicam muito tempo à preparação deles. Frequento a igreja regularmente há 30 anos e provavelmente já ouvi uns 3.000 sermões. Para minha consternação, descobri que não consigo me lembrar de nenhum deles. Será que o tempo de um pastor não seria mais bem aproveitado com outra atividade? Alguém que ouviu mais de 3.000 sermões, eu não lembro de mais nada. Eu não sei nem o que está sendo dito. Será que os pastores deveriam, de fato, se dedicar à pregação da palavra, ao estudo? Nós estamos vivendo uma geração onde as igrejas, elas querem ser profundamente ativistas, que o pastor esteja em todos os lugares, ao invés de, obviamente, pastorear e ter tempo para o estudo da palavra. Será que é isso que esse homem estava certo? É isso mesmo. Quando nós lemos um texto como esse, nós temos que nos perguntar qual o valor da pregação. E nós aprendemos aqui, essa primeira lição, que a pregação da palavra é o meio ordinário ou comum para a regeneração dos pecadores, irmãos. É por isso que a palavra, ela é fundamental, ela deve ser pregada, ela é a mídia maior. Em uma geração onde as pessoas estão arrumando estratégias emocionais para chamar pecadores, as Escrituras nos dão um único meio. A ferramenta é essa, nós não vamos criar nada, é a pregação da palavra. É isso que nós precisamos, é por isso que a pregação da palavra é imprescindível na vida de uma igreja, que deve ser acompanhada com a vida. Nós devemos ouvir, aplicar e viver. Isso nos faz lembrar uma frase muito famosa de Francisco de Assis, quando ele diz assim: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. Obviamente nós não vamos concordar com toda a sentença, mas a ideia que ele quer dizer é o seguinte: nós temos que pregar a palavra, mas devemos pregar com a nossa vida. É a nossa vida que as pessoas vão perguntar qual a razão da nossa fé. Qual a razão da nossa fé? E a segunda aplicação é que a verdadeira chamada do Espírito é respondida por um profundo senso de convicção de pecado, de arrependimento genuíno. O que nós precisamos hoje é de crentes que se arrependam. Nós precisamos de crentes que sejam transformados pela palavra. Crentes que não sejam moldados por emocionalismos vazios. É isso que a nossa geração e o evangelicalismo moderno têm oferecido. O evangelicalismo moderno oferece isso. Um cristianismo vazio, sem Cristo, sem cruz, sem perseguição, sem sofrimento, sem preço a pagar. O verdadeiro evangelho tem a ver com a vida diária de meditação, de leitura da palavra, de buscar uma espiritualidade, você mesmo, porque a vida de oração do outro, nem do seu esposo, serve para você. É você que busca ter uma vida com Deus. Os regenerados, então, eles respondem com arrependimento, e eles então são incluídos nessas bênçãos pactuais. A igreja da nova aliança, formada por todos aqueles que são batizados. Imagine que você fosse um judeu e de repente agora os apóstolos disseram o seguinte, na antiga aliança, o pacto era para os, obviamente a circuncisão era para os pais e para os filhos. Então todo judeu aprendia que toda a sua família fazia parte desse pacto. Mas agora na nova aliança é o seguinte, o evangelho é só para vocês mesmos, os filhos de vocês estão fora da aliança. Isso não faria o menor sentido, é como se a nova aliança fosse inferior à antiga. E o tempo todo,
O Novo Testamento está mostrando que ela é mais gloriosa. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 7, diz, vossos filhos, os filhos de vocês são santos. Não é porque eles são perfeitos, mas porque eles foram separados e incluídos nessa aliança. E devem ser ensinados dessa forma. Aqueles que são transformados pelo Espírito e entram e recebem essas bênçãos pactuais, eles são chamados para viver como uma comunidade de remidos. Você está aqui para fazer parte de uma comunidade de remidos, para fazer parte de uma igreja, não ser um frequentador apenas, para fazer parte de uma igreja onde você serve, onde você contribui, onde você dedica a sua vida, onde você é pastoreado por alguém, onde você ama a palavra, onde você tem comunhão, onde você vive em oração, onde você adora, onde você evangeliza. Você não está aqui para vir dia de domingo participar de um culto. Se você é um crente verdadeiro, você está aqui para servir a Cristo e a sua igreja. E esse é o maior privilégio que um cristão pode experimentar. E eu quero concluir lembrando um pouco da história dos irmãos moráveis, que mostra exatamente esse compromisso que eles tinham com a palavra. Todos nós conhecemos a conversão do Conde Zinzendorf na Alemanha, como ele é impactado, e ele então cria uma comunidade e abre as suas terras para que várias pessoas perseguidas pudessem morar. E eles então começam a se dedicar à oração, e é um momento interessante quando ele vai visitar, obviamente existiam pessoas de várias igrejas, e começou vários conflitos entre eles. E ele então começa a convocá-los à oração. Em um momento de oração, o Espírito Santo, de alguma forma, impacta profundamente eles. E eles então lembram que eles deveriam estar sempre orando. Então, eles começam uma reunião de oração. Eles dizem assim, vamos orar ininterruptamente. Vamos orar pela igreja. Vamos orar por missões. Sabe quanto tempo durou essa reunião de oração? Foi a mais longa da história da humanidade. 100 anos. Durante 100 anos, durante 24 horas, aquela comunidade se revezou para orar, para buscar a Deus e orar pela igreja perseguida, pela igreja sofredora. E orando também para o avanço do Evangelho. Essa é a nossa missão. E eu quero concluir com uma ilustração de 2 jovens. Em 1732, aquela comunidade dos irmãos moráveis souberam que vários escravos africanos estavam vivendo em uma ilha do Caribe chamada São Tomás. E aqueles 2 jovens ficam muito impactados porque eles queriam alcançar a vida daqueles escravos. Mas eles não receberam autorização de ir para aquela ilha. E aqueles 2 jovens fizeram algo inusitado. O nome deles é Johanna Leonhard Dober e Dave Nichtmann. E sabe como é que eles vão ser missionários? Eles se venderam como escravos. Eles se fizeram como escravos para poderem ir e entrar naquela ilha e para falar do nome de Cristo. É uma frase deles que é muito célebre quando eles estão indo no navio. Quando eles estão saindo, eles então vão se despedir da igreja e eles dizem assim, que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Que frase maravilhosa, que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Qual era a recompensa do sofrimento do cordeiro? De tudo que ele fez por nós, eles estão dizendo assim, as nossas vidas, nós estamos entregando as nossas próprias vidas para sofrer pelo cordeiro. Eu acho que nós temos que redescobrir, irmãos, o valor do verdadeiro evangelho em nossos dias, na nossa igreja. E temos que pensar como nós estamos, de fato, respondendo à pregação da palavra. E a minha oração é que Deus faça isso. Se você está aqui nessa manhã e não é um crente verdadeiro, a minha oração é que o Espírito quebrante você. Que o seu coração seja perfurado. Que você faça essa pergunta, o que é que eu faço, pastor? Crê em Jesus, se arrependa dos seus pecados. Nessa manhã, deixe a sua vida pecaminosa, se volte para Deus
e você vai encontrar esse bondoso e gracioso Salvador, que lhe promete vida eterna, vida em abundância. É em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós louvamos o teu nome. E nesse momento, como teu povo, nós queremos agradecer pelo privilégio da tua palavra. E pedimos nessa manhã que o teu bondoso Espírito aplique essas palavras em nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.